Olá pessoal, tudo bem? Agora chegou o momento da gente aprender as funções de procura. O Excel ele tem funções que auxiliam o usuário a pesquisar, a procurar algum determinado de dado, algum determinado valor. Por exemplo, nós vamos aprender duas funções, a função procv e uma outra função chamada proch. Procv de vertical e proch de horizontal. Primeiro, nessa tela aqui, em um arquivo novo, pasta de trabalho em branco do Excel, eu quero aplicar o conceito com vocês aqui primeiro. Tudo bem? Eu quero iniciar com o procv. Mas antes disso, eu preciso preencher alguns dados aqui na tela. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui, eu vou gerar uma tabelinha aqui nesse campo aqui, desse lado. Ela vai ser a minha matriz tabela. E quero digitar código. Do outro lado, eu quero colocar o nome do produto. Do outro lado, a quantidade. E na outra coluna, eu quero colocar o valor. Ok? Então aqui eu tenho código, okay? O nome, quantidade e o valor. Eu vou colocar aqui 5 produtos aleatórios. Tá? Então aqui eu tenho código 1, código 2, código 3, código 4 e o 5. Beleza? E vou colocar alguns valores também fictícios aqui para o campo de nome. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha eu vou fazer aqui uma tabela de controle de pesquisa para uma mercearia. Vou colocar aqui arroz, feijão, macarrão, óleo e sal. Beleza? Eu tenho uma quantidade desses itens aqui na empresa. Vamos supor que eu tenha a quantidade de arroz, 50 pacotes de arroz, feijão, 30 de feijão, macarrão, 60 macarrão, óleo, 55 litros de óleos e sal, 80 pacotes de sal. Beleza. E o valor, eu vou chamar disso aqui o valor unitário. Beleza. Valor unitário. Qual é o valor do pacote de arroz? Vou jogar aqui, R$ 9,99. Feijão, R$ 10. O macarrão, R$ 5,59. O óleo, R$ 4,99. Sal, 6 e... Não, sal é mais barato, né? R$ 2,99. Vou colocar aqui que essa listinha aqui é contábil. Ok? E aqui já tem a minha matriz. Vou selecionar esse campo e vou colocar borda em todo mundo. Ok? Então aqui eu já tenho uma matriz. Vamos supor que nesse lado aqui eu tenha a necessidade de colocar os valores. Por exemplo, eu vou digitar código novamente. Na parte de baixo eu quero colocar nome, quantidade e o valor. Esse valor unitário. Quando eu coloco o N e ponto no unitário, ele coloca 1. Ele faz uma autocorreção. Aí é só você pressionar o Ctrl Z que ele corrige aqui, tá? Então aqui já tem código, nome, quantidade e valor. Código, nome, quantidade e valor unitário. Beleza. Ok? Vou colocar a borda também aqui nesse grupinho. E eu quero que ele faça o preenchimento. Por exemplo, aqui nessa célula onde está o código, eu vou pintar ela de amarelinha. Aqui vai ser o campo de pesquisa, tá? Se eu digitar o código número 1, eu quero que ele me retorne o nome, quantidade
e o valor desse produto. Ah, se eu digitar o número 2 e dar um Enter, eu quero que ele me retorne o nome, a quantidade e o valor do código 2. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar a função procv, ok? Então, eu vou deixar o número 1 aqui na célula do código, e onde está escrito o nome, aqui na parte do lado do nome, eu vou inserir a fórmula, a função. Então, você vai digitar o igual, digitar PROCV, ok? Olha lá, para que serve essa função? Então, o procv, ele procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma determinada de uma tabela e retorna um valor da mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Então, eu vou ativar aqui a função procv e logo que eu ativo a função procv, o Excel ele me dá a sintaxe da função. Tá? O primeiro argumento da função é o valor procurado. Valor procurado. O valor procurado é a célula que você vai fazer a procura. Por exemplo, para que, é assim que vocês vão pensar, para que o Excel me retorne o nome, ok, do código aqui, qual é o valor procurado? É o código. Tá? Então, o valor procurado, eu vou clicar aqui nesta célula. Então, esta célula amarela é a célula de procura, a célula onde vai conter o dado do valor procurado. Então, vou colocar em cima dela. Veja só que ele já me retornou, C4. Beleza, então o valor procurado já identifiquei, que é essa célula aqui. Não é exatamente o número 1, tá? É esta célula, porque qualquer dado que eu colocar nessa célula vai ser meu valor procurado. Então, já está alimentado aqui. Preciso partir para o próximo argumento da função. Qual que é? Matriz tabela. Então, você vai pressionar o ponto e vírgula. O Excel vai ficar em negrito o próximo argumento, que é o matriz tabela. E está pedindo agora o matriz tabela. A matriz tabela se encontra na área, no campo, que o Excel vai fazer a procura deste valor procurado. Então, por exemplo, código 1 está qual matriz tabela? Qual é a matriz tabela? Seria essa matriz tabela aqui, tá? Detalhe, a matriz tabela ela pode estar na mesma planilha que você está construindo o procv, ou de repente ela pode estar em outra planilha aqui embaixo. E também em uma outra pasta de trabalho, que seria um outro arquivo. Então, eu vou alimentar a matriz tabela, selecionando aqui esse campo, tá? Eu aconselho que sempre quando você puxar a matriz tabela, quando você seleciona, ele me deu aqui, ó, olha, o campo, né, o intervalo que você selecionou é o I7 e L11. Tá? Então, essa referência está relativa. Eu preciso torná-la absoluta. Então, você vai pressionar a tecla F4 no seu teclado, a tecla F4. Não sei se vocês lembram disso. Olha lá, ele já colocou cifrão antes e depois da letra de cada referência de célula. Então, tornando assim a minha referência absoluta. Ok? Matriz tabela já está selecionada. Ponto e vírgula para o próximo argumento da função, que agora é número, índice, coluna. Então, vamos lá. Você quer retornar o que aqui nessa procura? O nome. Nome. Então, em relação à matriz tabela que você selecionou, em relação à matriz tabela, o nome se encontra na coluna 1, 2, 3 ou a coluna 4. Nome se encontra na coluna 2, que é a segunda coluna em relação à matriz tabela. Então, aqui no número índice de coluna, você vai digitar o número 2, que seria o nome. Ponto e vírgula. Agora, chegou no campo do tipo de correspondência. Essa correspondência que você está buscando, ela é verdadeira ou falsa? Você vai colocar verdadeiro quando o tipo de correspondência ela for aproximada e falso quando o tipo de correspondência for exata. Ok? A correspondência aproximada, os valores da primeira coluna de matriz, elas devem ser classificadas em ordem crescente. E no campo falso,
o PROC-V, ele somente encontra lá uma correspondência exata. Então, no caso nosso aqui, o campo código, tá? O campo código, ele é uma correspondência exata. Então, nós vamos colocar o quê? Falso. Beleza? Eu vou clicar aqui para continuar a inserção dos dados na função. Ok? E vou digitar falso. Você pode digitar falso ou clicar aqui embaixo, né? E pressionar a tecla Tab. E vou dar um Enter para finalizar a função. Vejam só, ele já procurou arroz. Vamos fazer um teste? Se eu colocar o número 3 aqui agora, ele deve buscar o que para mim? O macarrão. Então, vou digitar o 3, vou dar um Enter. Olha lá, ele me retornou o macarrão. Tá? Então, se eu digitar o número 5, sal. Olha que fantástico. Beleza? Agora eu vou continuar para as demais células. Então, você vai digitar igual, ali na próxima, né, que seria a quantidade, igual PROCV, que é a função PROC-V. Ativa ela, pressionando a tecla Tab. Qual é o valor procurado? É o código. Vou selecionar aqui o código. Ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? É novamente esse campo aqui. Então eu vou selecionar somente os dados. Tem pessoas que selecionam até o cabeçalho da matriz tabela. Eu não vejo a necessidade disso não. Então selecionei aqui o campo, desde o código 1 até o último valor de 2,99. Você vai então, depois de selecionar, pressionar a tecla F4. Para quê? Para tornar esta seleção absoluta. Pressionar a tecla ponto e vírgula. E ele me dá aqui o próximo argumento. Qual é o número de coluna? E quantidade se encontra na coluna 1, 2, 3 ou 4 em relação a essa matriz tabela? Quantidade fica na coluna 3 da matriz tabela. Então você vai digitar o número 3 aqui. Ponto e vírgula. Qual é o tipo de correspondência? Como é código, gente, a correspondência é exata. Então você vai para selecionar aqui a opção falso, que seria exato, e dá um Tab aí, ok? A mesma coisa da de cima. Olha lá, ele me deu a quantidade de 80. Vamos ver se está funcionando. Código, se eu digitar o número 1 e dar um Enter, olha lá, ele me retorna. Ele está mudando tanto o nome como a quantidade. Para finalizar, eu vou fazer para o valor unitário. Então eu vou vir aqui, digitar novamente igual PROCV, função PROC-V. Qual o valor procurado? Continua sendo código, ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? A matriz tabela ela fica aqui. Pressiono o F4 para travar. Ponto e vírgula para poder partir para o próximo argumento da função. Não esqueçam do ponto e vírgula. Qual que é o número índice de coluna? Então vamos lá. Valor unitário em relação à matriz tabela é a primeira, segunda, terceira ou quarta coluna? Agora é a quarta coluna. Só digitar o número 4. Qual é o tipo de correspondência? Novamente você vai colocar o falso, que é a correspondência exata. Dá um Enter. Vejam só que agora ele me retornou como 9,99. Eu vou digitar o número 3 aqui, vamos ver se ele vai me dar. Ah lá, macarrão, 60 quantidade e o valor 5,59. Fantástico, né? Então essa é a função PROC-V, é uma função de procura. Eu vou selecionar aqui o campo do valor unitário e vou definir a unidade monetária para essa célula. Então você vai lá na guia, página inicial, e aqui no galeria número, vai selecionar moeda, contábil ou moeda. Vou selecionar contábil. Ok. O que é legal é que eu posso colocar aqui, ó, total deste produto. Ok. Total deste produto. Eu vou aumentar aqui. Ok. Total deste produto. Vou pintar essa célula aqui do total de verde. Vou pegar um verde mais claro. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero saber qual é a quantidade total do macarrão, por exemplo.
Qual que é a fórmula? A fórmula vai ser a quantidade multiplicado pelo valor unitário. Então, no total desse produto, vou clicar nessa célula, você vai digitar igual, vai selecionar aqui a célula de quantidade, asterisco, que é multiplicado pelo valor unitário, que no caso fica C6 vezes C7, o de cima vezes o de baixo. Vou pressionar a tecla Enter. Vejam só que o total do produto macarrão eu tenho no controle de R$ 335,40. Se eu colocar o código 1 lá em cima, ele tão somente atualiza o nome, a quantidade, o valor unitário e também o total desse produto. Ok? Então fica assim, pessoal. Eu acabei de mostrar para vocês aqui o conceito da função PROC-V. Na próxima nossa aula, eu quero fazer a aplicação nele em uma tabela um pouquinho mais complexa. Até mais.